João capítulo 8, verso 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado por cada um que aqui está, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor separou para nós estarmos reunidos, adorando o Teu nome. E nós temos a convicção, a certeza de que o Senhor tem algo para nos entregar, Pai. Assim como já está acontecendo desde o início, desde os louvores, Pai, nós estamos recebendo, Senhor, a visitação do Teu Espírito e queremos continuar, Pai, nessa unção, nesse mover, Pai, nessa liberação, Senhor, do céu para as nossas vidas e queremos de fato viver o céu na terra. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Semana passada eu comecei uma série de mensagens sobre o reino de Deus. E algo que o Senhor me entregou, algo que o Senhor falou comigo, até comentei ontem no estudo que a Jesus tinha falado comigo quando entrou o mês de maio, faz uma série sobre a família. Eu falei: Jesus, eu não gosto de fazer série de mensagens. Eu não gosto, é uma coisa minha. E aí em oração o Senhor falou: você vai fazer uma série de mensagens sobre o reino. Eu falei: tá bom, agora eu gosto. Porque com o Senhor nem sempre nós vamos fazer somente aquilo que a gente gosta. Se nós nos dispusermos a obedecer ao Senhor, a obediência é muitas vezes, na maioria delas, renúncia, fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não queremos, mas por obediência à palavra, nós vencemos o nosso orgulho, o nosso eu, os nossos achismos, aquilo que nós queremos e nós fazemos a vontade dele. Então, nós viemos no domingo passado e foi anunciada a palavra sobre o reino de Deus. E nós meditamos um pouquinho sobre Moisés diante da sarça que ardia e não se consumia. E quando o Senhor fala para Moisés, quando o Senhor chama Moisés, fala para Moisés para ele ir lá libertar o povo, falar com o faraó, Moisés sente medo, Moisés fica inseguro e ele fala: mas o que eu vou falar? Se eles perguntarem quem me enviou, quem que eu vou dizer que me enviou? E Deus responde, na nossa Bíblia que nós lemos aqui: eu sou o que sou. Mas aí, buscando entendimento, nós encontramos a palavra, a frase Erreiê, Asher Erreiê, no hebraico, que significa eu serei o que serei. E isso nos apresenta algo poderoso e maravilhoso. O Senhor será o que você precisa no momento em que você precisa. O Senhor será o que você precisa no momento em que você precisa. Não será o que você quer. Não será o que você espera muitas vezes, mas será o que você precisa. Então essa palavra liberada, eu não fazia ideia do que ela poderia gerar no mundo espiritual. E aí os testemunhos começaram a chegar, as pessoas começaram a falar de todas as experiências que estavam vivendo com o Senhor. Por quê? Porque nós estamos vivendo as vésperas de Pentecostes. E Pentecostes, ela foi uma festa estabelecida por Deus, um decreto perpétuo do Senhor. E essa festa foi vivida ano após ano pelos judeus. Jesus celebrou essa festa. E quando essa festa estava sendo celebrada, os discípulos receberam então do alto o poder do Espírito Santo. Ali Pedro pregou o Evangelho de Jesus, e judeus e gentios, todos misturados, aproximadamente 3.000 almas aceitaram a Jesus, se entregaram a Cristo. Então, a mensagem do reino, o Evangelho do reino, esse Pentecostes que aconteceu em Atos 2, foi a inauguração do reino. E essa mensagem do reino, ela é uma mensagem que ela é atemporal. O reino é atemporal. O reino, ele é algo não material e ele é perfeito.
E quando nós olhamos para João capítulo 8, Jesus, ele se apresenta 7 vezes como eu sou. E o número 7, Sheva, em hebraico, ele significa perfeição. Então, 7 vezes que Jesus se apresenta como eu sou, denota perfeição. Apresenta uma perfeição de alguém que de fato é perfeito, que não teve pecados, que não teve falhas. E então, essa série de mensagens, inaugurada por uma palavra que nos trouxe entendimento de muitas coisas do reino de Deus, agora nós vamos anunciar os 7 eu sou de Jesus. Começando por eu sou a luz. E é isso que nós acabamos de ler. Jesus lhes falava dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, os 7 eu sou de Jesus, ele sempre vem com uma alegoria. Eu sou a luz. Jesus não é uma luz, né, como nós imaginamos, mas ele é a luz. Eu sou a porta. Jesus não é uma porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, eu sou o bom pastor. Nós vemos que 7 vezes Jesus ele se apresenta como eu sou e nos apresenta algo que é resolutivo sobre aquilo que nós necessitamos. Ou seja, tudo que nós necessitamos, nós encontramos no eu sou de Jesus. Tudo que nós precisamos, ele pode resolver. Tudo, absolutamente tudo. Sexta-feira nós tivemos uma vigília poderosa aqui, onde o Senhor entregou várias coisas, né? E uma coisa que o Senhor entregou foi a cura do seu João. Amém. Foi a cura do seu João. O Senhor João falou: mas quarta-feira eu vou fazer o exame do seu João. O Senhor já está curado. Amém. Se nós não andarmos por fé, então nós não cremos em nada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza, a prova das coisas que ainda não estamos vendo. Eu não vi o que está acontecendo no interior dele, mas pela fé nós declaramos, profetizamos e oramos, ungimos ele e nós declaramos sobre ele está curado. Amém. Em nome de Jesus. Então, Jesus em sua perfeição é tudo que nós precisamos. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Então tudo que nós precisamos nós encontramos em Cristo. Entenda, nós somos criaturas. E agora, aceitando a Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos aqueles que servem ao nosso Pai. Deus não nos fez para que Ele pudesse ficar perguntando: o que você quer agora, filhinho? O que você quer agora, filhinha? Eu vou te dar, eu vou te entregar, tá bom? Na hora que você precisa, na hora que você quiser. Não, Deus não trabalha dessa forma. Nós é que somos mordomos do Senhor e não o contrário. Por isso o Senhor, Ele tem algo poderoso para nos entregar todos os dias. Como foi falado do Homer, como foi falado do maná. Só que nós abrimos mão dessa porção diária que o Senhor quer nos entregar. Nós abrimos mão daquilo que o Senhor quer nos entregar todos os dias. Nós deixamos de viver coisas grandes e firmes que nós muitas vezes não sabemos, como diz a palavra. Por quê? Porque nós achamos que somos autossuficientes. Achamos que podemos fazer alguma coisa. Achamos que temos poder para fazer alguma coisa. Então, o Senhor Jesus, Ele é aquele que nos entrega tudo que nós precisamos no momento em que nós precisamos. E se nós não andarmos com Jesus, nós andamos em trevas. E aí você fala: pastor, eu sou crente, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou aqui, eu estou todo final de semana aqui, eu estou participando. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de nós andarmos com Jesus, de nós convidarmos Jesus para estar conosco. Aliás, de nós seguirmos a Jesus, que é a luz. Porque quem me segue não andará em trevas.
disse Jesus. O que é treva? Treva é uma escuridão. Então, quando Oséias profetiza, o Senhor fala: o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo perece por causa das trevas que existem neles. Porque falta de conhecimento é treva, é escuridão, é ignorância em determinados assuntos. Nós não sabemos tudo de todas as coisas, nós não sabemos tudo sobre todas as coisas. Por isso, aquilo que nós não sabemos e que o Senhor quer que a gente saiba, Ele vai trazer entendimento. E é isso que Ele está fazendo nesses dias e Ele está fazendo nessa manhã. Ele está acendendo a luz do entendimento. Acendendo a luz do entendimento. Por quê? Porque uma coisa é eu saber a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, eu sei tudo que tem aqui. E conversávamos com um missionário que trabalha na China, e ele fala que o chinês, quando se converte, ele decora a Bíblia. Ele decora a Bíblia. Você tem noção disso? Ele decora a Bíblia. Então, pode acontecer o que for, podem não dar a Bíblia para eles, podem tirar a Bíblia deles, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra bem guardada no coração. Eles têm, eles sabem, Só que, se nós conhecermos toda a Bíblia, e se nós decorarmos toda a Bíblia, mas não acendermos a luz do entendimento, não vai adiantar. Porque toda a informação, ela fica armazenada na alma. Toda a informação fica armazenada no nosso intelecto. E o nosso intelecto está na nossa alma. E aí o entendimento, a luz do entendimento, ela é acesa. Alguém acende, o Espírito Santo de Deus acende a luz do entendimento para que agora nós possamos entender o que Deus está nos informando, espiritualmente falando. Quando nós falamos de uma festa como essa, uma festa de Pentecostes, nós não vamos aqui sair colhendo frutos, nós não vamos pegar feixes de trigo, nós não vamos fazer o que o judeu faz. Nós não vamos colocar roupas típicas, não vamos colocar talit, não vamos nos caracterizar como judeus. Mas nós sabemos que existem verdades espirituais que nós, como cristãos e crentes em Jesus, nós podemos viver. E por que podemos viver? Porque nem todo mundo quer viver. Nós temos a possibilidade de viver, mas será que nós queremos viver tudo isso? Será que nós queremos viver tudo isso? Há uma plenitude que o Senhor nos entrega todos os dias. E essa plenitude que o Senhor nos entrega todos os dias é termos a vida entregue a Ele para que Ele possa revelar coisas novas, para que Ele possa revelar coisas grandes. E se nós não entendermos que o Senhor tem um maná todos os dias para nós, nós vamos passar batido e não vamos viver o que o Senhor já escreveu sobre nós desde antes da fundação do mundo. Então, quando eu olho para eu sou a luz, eu vejo aqui algo poderoso. É Jesus falando, eu sou a revelação do reino. Eu sou a revelação do reino. Quando eu olho para Moisés diante da sarça ardente, e quando o Senhor, é Jesus que está ali, e quando ele fala para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Eu sempre tive o conhecimento de que o Senhor tinha falado isso para Moisés, mas eu demorei para ter o entendimento do que era aquilo. Por que ele manda Moisés tirar as sandálias dos pés? Porque aquele lugar é santo. Um Monte Horebe, um deserto, um lugar santo? Como assim? E aí nós vamos entendendo que existem dimensões que não são as dimensões naturais, mas são dimensões espirituais. Por isso que nós sempre falamos que há um portal aberto. Quando nós estamos vivendo tempos determinados pelo Senhor, assim como o Pentecostes, se abre um portal no mundo espiritual. E o nosso posicionamento em crer em todas essas verdades e receber o que o Senhor está nos entregando é
a atitude que nós precisamos para entrar por esse portal e viver outra dimensão no reino do Espírito. E aí a nossa vida espiritual, a nossa vida de crente, a nossa vida de vir à igreja já não vai mais ser a mesma. Nós vamos começar a ter a luz do entendimento sobre coisas que antes para nós não fazia sentido. Então quando eu olho, eu entendo que o lugar que Moisés estava pisando era um portal que o Senhor estava abrindo, porque a sarça se consumia, a sarça queimava, mas não se consumia. A sarça queimava, mas não se consumia. O fogo queimava a sarça, mas a sarça não queimava. O que era aquilo? Era um portal aberto, onde o Senhor estava falando ali com Moisés. E quando Moisés se aproxima, Deus fala: tira a sandália, porque você está entrando num novo lugar. Você está entrando numa nova dimensão. Você está entrando num lugar santo. Você está entrando num lugar que não é a terra que você pisa. Você está entrando num lugar no reino do Espírito. Você está entrando numa nova dimensão comigo. Comigo. Então, nós precisamos entender algumas verdades que a palavra nos apresenta. A luz do eu sou. Porque é essa luz que quando acendemos, nós... eu não sabia disso, agora eu passei a saber. Eu me lembro quando eu estava aprendendo matemática na escola, e tem aquele negócio de equação, né? É equação que fala? O negócio começa desse tamanho e você vai resolvendo, parece um funil, né? Acaba lá zero. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou aprendendo isso? Eu não conseguia entender, não conseguia entender. E aí, não consegui entender de novo. O que aconteceu? O dia que eu entendi, meu Deus, descobri a América. O dia que eu entendi, eu falei: agora eu entendi. Isso pode ter acontecido com você também, talvez não na matemática, mas em alguma outra matéria, em alguma outra situação da sua vida, em algum outro momento. Por quê? Porque uma luz é acesa para aquele determinado assunto. E Jesus é a luz que nós precisamos para acender o nosso entendimento em todas as situações que nós vivemos diariamente, que muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes nós não entendemos. Nós achamos que nós cabemos na forma desse mundo, mas nós não cabemos mais na forma desse mundo. Porque sabe o que o mundo está falando? Há uma psicologia, os psicólogos que me corrijam, tá? Há uma psicologia positiva que ensina os pais a educarem as crianças assim: o que você quer agora, filhinho? O que você quer comer? Eu não quero nada, não quero nessa mesa. Tá bom, mas o que você quer comer? O papai vai buscar para você. E a Bíblia não fala nada disso. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala para corrigir com vara. A vara da correção. E a Sara, a Alice e o José. O José. Os três já conheceram a vara. Por quê? Porque isso é Bíblia. E o Senhor não erra. Então o mundo está falando coisas contrárias ao que a palavra fala. Sabe o que o mundo está falando? Não importa o que você faça, importa que você seja feliz. Deus nunca falou isso. Deus nunca falou isso. Deus falou que para você ser feliz, você precisa obedecer aos seus mandamentos. Porque não há felicidade sem regras. Não há liberdade sem regras. Um ambiente em que não existe regra vira um ambiente de libertinagem, onde o ser humano se acaba em seus prazeres carnais. E a cada dia mais vai se afundando, se afogando, e não percebe. Até que chega a luz do entendimento. Até que chega o eu sou a luz. Então, eu sou a luz. Eu sou a revelação
do reino. Jesus é a revelação do reino. Jesus operava milagres, prodígios e maravilhas, mas ele anunciava o reino. E sabe o que acontecia? A maioria das pessoas virava as costas e ia embora. Poucos ficavam com Jesus por aquilo que ele estava apresentando do reino. Poucos ficavam com Jesus por aquilo que ele era. A maioria queria só os benefícios. A maioria queria ser feliz. A maioria queria... E eu não estou falando que nós não podemos ser felizes, mas nós só seremos felizes com Jesus. Com Jesus. O vazio que existe no ser humano, só Jesus pode preencher. Nada pode preencher. Nada, nenhuma situação. Nada, absolutamente nada. Então, quando nós olhamos para isso e vemos que ele é a revelação do reino, nós entendemos que existe uma revelação progressiva, onde tudo vai ficando claro, à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor. Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Oséias também disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu falo de entendimento, uma luz que é acesa e nós passamos a entender verdades do reino de Deus, eu estou falando que o que antecede esse entendimento é o conhecimento. Então, quando eu falo que só o conhecimento não vale nada, eu não estou falando que o conhecimento não é importante. É extremamente importante, é fundamental. Porque se não tiver, Colossenses capítulo 1 vai falar sobre isso. Se não tiver instrução, não tem entendimento. Como que eu vou entender algo que eu não conheço? Como que eu teria o entendimento da matemática se eu não praticasse a matemática? Como eu teria entendimento do Senhor se eu não buscar o Senhor? Como terei entendimento das verdades do reino se eu não entrar nesse lugar? Se eu não acessar esse lugar? Quando nós entendemos o reino, entendemos os portais que o Senhor abre para nós entrarmos, assim como eu falei no momento do louvor, Jacó teve uma visão, e ele viu o quê? Uma escada, e anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo. Jacó briga com o anjo, porque ele quer a bênção, ele quer também, ele quer entrar nesse lugar. Então o nosso coração precisa ser igual ao coração de Jacó, desejar subir essas escadas. Porque essas escadas estavam acessando uma nova dimensão, uma outra dimensão. Então, nós precisamos ter essa luz do entendimento para saber que a vida que nós vivemos aqui não é tudo. Nós podemos viver a vida aqui, mas espiritualmente em um outro lugar. Quando Paulo fala aos Efésios, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós precisamos olhar com esse olhar. O olhar de que nós não somos seres, apenas seres carnais, nós somos seres espirituais. Paulo fala que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. E não o contrário. Então, quando o reino ele é anunciado e nós temos a luz do eu sou para entender o que é o reino de Deus, que o reino de Deus não são coisas materiais, que o reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus não são coisas que nós tocamos, que nós pegamos, mas o reino de Deus é algo que habita dentro de nós. E essa movimentação, e muitas vezes nós limitamos o Espírito Santo de Deus. Limitamos o Espírito Santo de Deus dentro da nossa limitação humana. Colocamos ele que está fora. Passeando no Kairos. Ou seja, o Kairos é o tempo de Deus. 1000 anos para ele é um dia para ele é 1000 anos. E ele está aí. Mas aí a gente pega ele e coloca dentro da nossa limitação humana. E tudo que ele poderia fazer, nós não vivemos. Por quê? Porque nós limitamos o poder de Deus. Através da falta de fé, através da falta de entendimento, através da falta de disposição de coração em entender. Estudar a palavra não é eu abrir a palavra num versículo, Salmo 23,
Ai, que lindo esse salmo, Deus falou comigo. Amém. Não, quando você começa a estudar a palavra com disposição do coração para entender as verdades da palavra, o Espírito Santo te entrega entendimento. Quando eu começo a estudar a palavra, eu viajo na maionese. Eu viajo na palavra. E eu acredito que seja dessa forma que nós precisamos estudar e nos interessarmos pelas verdades da palavra. Não lermos versículos isolados, tirar um versículo na caixinha de promessa, abrir a Bíblia, caiu aqui, amém. E eu não estou tirando as experiências de cada um, porque uma vez, lá no começo, eu abri a Bíblia e o Senhor falou comigo, porque Deus fala. Mas nós agora, quando entendemos que Jesus, que é a luz, está nos entregando uma revelação progressiva da palavra, e nós precisamos entrar nesse lugar de entendimento das verdades que Ele está nos anunciando, não tem mais como nós ficarmos no leitinho, não tem mais como nós ficarmos no superficial. Nós precisamos dar um passo para o mais profundo, para uma maior profundidade. É isso que Ele espera de nós. Uma revelação progressiva, entregue por Ele, onde vai ficando tudo mais claro à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, a Sua palavra. Ele mostra quem Ele é, Ele mostra o que Ele pode, o que Ele quer fazer. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Se você não sabe, é porque você precisa da revelação do Eu Sou. Se você não sabe, é porque você precisa da luz do entendimento. Ele quer fazer se cumprir um plano sobre a sua vida. Está faltando luz. Você está no escuro. Quando você tem luz, você enxerga o caminho. Você sabe para onde vai. Conhece o propósito e vive o propósito. Então, esse entendimento todos nós precisamos ter. Nós falamos, eu tenho chamado para pastor, eu tenho chamado para louvor, eu tenho chamado para ministério infantil, eu tenho chamado para, para qualquer profissão. Eu tenho chamado para ser professor, eu tenho chamado para ser empresário, eu tenho chamado para ser engenheiro, eu tenho chamado para ser médico, enfim. Um chamado. Mas isso não é um chamado de Deus. O chamado de Deus é o convite que Ele nos faz para andar com Ele. Esse é o chamado. Agora, o que nós fazemos e desenvolvemos e pregamos o Evangelho através do que nós fazemos, isso é a vocação. E a vocação é a voz do Senhor falando, é o que Ele falou sobre mim, sobre você, desde antes da fundação do mundo. Então entenda, primeiro nós atendemos o chamado, que é estar com Ele todos os dias, é andar com Ele, é ter intimidade com Ele, é entender essa luz que vai se acendendo a cada dia mais, uma revelação progressiva. E depois que nós atendemos o chamado, nós entendemos então qual é a vocação que Ele nos entregou. Porque foi Ele que falou algo ao nosso respeito. Não é um teste para saber, eu esqueci o nome do teste, para saber qual... Vocacional. Não é um teste vocacional. E o nome do teste é sugestivo, né? Mas a vocação é aquilo que Deus falou sobre você. É o que você seria, o que Ele planejou para você ser. Eu não estou falando apenas de profissão, mas eu estou falando em toda a nossa vida. De uma forma geral. Depois que nós entendemos a nossa vocação e começamos a caminhar sobre isso, desenvolvendo a nossa vocação, aí nós vamos entendendo o propósito. O propósito é o que eu vou descobrindo no meio do caminho. Mas para eu descobrir o propósito, eu preciso estar executando, vivendo a minha vocação. E tudo isso
Eu sou a luz vai nos revelar. Tudo isso é Jesus quem vai nos falar. Mas Ele só vai nos falar se nós tivermos intimidade com Ele. Ele só vai nos revelar se nós tivermos uma vida entregue a Ele. Se nós entregarmos o Homer todos os dias, cheio de primícias, cheio de ofertas, ou seja, a nossa vida sendo ofertada a Ele, o nosso coração, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa disposição, uma vida entregue ao Senhor. O propósito nós vamos conhecer no caminho. Por quê? Porque então, nessa forma, nós sabemos para onde vamos. E nesse caminho que estamos trilhando com o Senhor, Ele vai nos entregar o propósito. Meus irmãos, não está falando com vocês alguém que sempre soube disso. Não está falando com vocês alguém que esperou o propósito me alcançar. Pelo contrário. Eu falava sobre como encontrar o seu propósito de vida. O passo a passo que você tem que dar, que você tem que ter para encontrar o seu propósito de vida. Para saber qual é o seu propósito de vida, para viver o seu propósito de vida. E andando com o Senhor, Ele acendeu uma luz e chegou ao entendimento de que não é assim que a gente descobre o propósito de vida. Na verdade, nós descobrimos o propósito de vida quando Ele nos apresenta no momento em que nós estamos caminhando dentro daquilo que Ele falou sobre nós. E nós só vamos entender o que Ele falou sobre nós se nós atendermos ao seu chamado. Que aí é que está a grande chave. Qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje como cristãos? Ter vida devocional com o Senhor. Essa é a nossa grande dificuldade, o nosso grande desafio. Ter vida devocional com o Senhor. Não dá tempo, estou cansado, estou com sono, esqueci, não tem lugar, mudou a rotina. Quantas são as desculpas que nós damos para não ter vida devocional com o Senhor? E tudo bem começar lendo um versículo, um capítulo da Bíblia, lendo um devocional, um livro devocional, tudo bem, mas vai chegar a hora que isso não vai ser mais suficiente. E nós teremos que ir para águas profundas. Quando Pedro estava lavando as suas redes, tinha pescado a noite inteira, mas não tinha pegado nenhum peixe. Jesus vê Pedro lavando as suas redes e fala: Pedro, entra no barco, vai para o outro lado, vai para o profundo e lança suas redes. Pedro lançou as redes, e aí então nós conhecemos a pesca maravilhosa. Primeiro, Pedro estava lavando as suas redes. Ter vida devocional é lavar as redes. Ter vida entregue ao Senhor no conhecimento da palavra, para buscar o entendimento que o Eu Sou a Luz nos traz, é ter vida com o Senhor, intimidade com o Senhor. Se nós tivermos vida, intimidade com o Senhor, nós estaremos lavando as redes. E lavar as redes fala de uma prontidão, de uma preparação. Espiritualmente, o Senhor olha para mim, para você, e vê pessoas perfeitas. Jesus mesmo disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a nossa alma, ela precisa se converter todos os dias. Ela precisa ser subjugada todos os dias pelo nosso Espírito. E como nós vamos fazer isso? Através de uma vida fortalecida no Espírito. Pessoas que oram, pessoas que buscam a presença de Deus, pessoas que têm o coração disposto, disponível ao Senhor. E assim nós estaremos preparados para o momento que o Senhor chegar e falar: agora volta para o lugar.
Aliás, Jesus não falou para ele voltar para o mesmo lugar. Jesus falou para ele ir para o outro lado. E Jesus falou para ele ir para o profundo. É no profundo que os milagres vão acontecer. É na profundidade do conhecimento, onde a luz do entendimento é acesa, e nós passamos a viver grandes coisas. O pior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não te mandou fazer. O pior sucesso, o pior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não te mandou fazer. E como eu vou entender que Deus não mandou fazer isso? Reconhecendo a voz dele. E como eu vou reconhecer a voz dele? Tendo vida de intimidade com ele. Nós precisamos dessa revelação, amém? No hebraico, galar, revelação significa despir-se. Despir-se. Conforme essa luz é acesa, vamos precisar nos despir de muitas coisas. Do quê? Costumes, que muitas vezes são familiares, que muitas vezes nós carregamos desde a nossa infância. Nós vamos ter que nos despir de paradigmas. Nós vamos ter que deixar de fazer coisas, tirar coisas de dentro de nós, que para nós entrarmos no reino isso não serve. Coisas que o reino não aceita. O reino não aceita. Coisas que existem dentro de nós e precisa ser agora feita uma limpeza. Feita uma faxina no nosso interior. Por quê? Porque tem coisas que o reino não aceita. E por isso que muitas vezes nós não vivemos experiências com o Senhor, porque nós não entramos na dimensão do reino. Porque nós continuamos segurando conosco aquilo que nós seguramos a vida inteira. O que mais? Nós vamos precisar nos despir de toda a religiosidade. Toda a religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é viver o lado de fora, a aparência, e não viver nada do lado de dentro. Religiosidade é mostrar para os outros que você é cristão, mas não viveu o cristianismo de fato, de verdade. Sabe o que é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. E aí a gente tem um órfão e uma viúva dentro da nossa casa e a gente não cuida. E está na igreja pregando o evangelho, falando em línguas, profetizando. Que evangelho é esse? Se nós não tivermos o cuidado de cuidar dos da nossa própria casa, como então nós vamos ser capacitados pelo Espírito para fazer algo do lado de fora? Religiosidade fala de uma casca. De uma casca. Sabe quando a palavra fala dos sepulcros caiados? O que eram os sepulcros caiados? Eram caixões brancos, lindos, perfeitos, mas ocos por dentro. Então, muitas vezes nós estamos vivendo essa religiosidade. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você só precisa viver o que o Senhor já fez no teu interior, que as pessoas automaticamente vão ver a transformação que Ele realizou na sua vida. Você não precisa ficar fazendo autopropaganda, falando de você mesmo para cá e para lá. Você não precisa disso. Você não precisa mostrar que fez alguma coisa, você não precisa anunciar que fez outra coisa, você não precisa convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E segundo a tua vida interior, pessoas vão reconhecer Jesus em você. Nós precisamos nos despir de toda a religiosidade. Nós precisamos nos despir de tudo isso. Nós não podemos estar vestidos de coisas que não pertencem a Deus.
Não podemos estar vestidos de coisas que não pertencem a Deus. Por isso a necessidade de nos despir. O Senhor, Ele olha para o meu coração, para o teu coração, e Ele espera encontrar coração de adorador, que o adora em espírito e em verdade. O que é adorar em verdade? O que é adorar em espírito? Adorar em espírito é adorar com o teu interior. Adorar com aquilo que você realmente é interiormente falando. E o que é adorar em verdade? Adorar em verdade é adorar com transparência, com a verdade no teu coração, com todas as tuas limitações. Abrir a tua boca e confessar ao Senhor as suas dificuldades, aquilo que você não consegue vencer, os ciclos que se repetem e que se repetem. Parece que você vai romper e você não rompe. Isso precisa ser falado para Deus, isso precisa ser apresentado para Deus. Ele quer olhar para o teu coração, para o meu coração, e quer encontrar em nós corações verdadeiros. O que é se despir? Se despir é ser transparente. Transparente. Não pense que a mentira vai te levar para algum lugar. Aliás, tem um lugar que a mentira vai te levar. Alguém sabe? Um lugar bem quente. Por estar friozinho assim, tem alguém que possa se interessar por isso. Que Deus nos livre, né? Que Deus nos livre. Então, a revelação, galar, é despir-se. É andar nu diante de Deus, sem reservas, sem engano, sem nada que venha a envergonhar o nome do Senhor. E aí vai ser possível nos vestirmos de coisas novas. Quando nós tiramos o que é velho, quando nós removemos aquilo que não faz parte do reino, nós estamos preparados para nos vestirmos daquilo que é novo, daquilo que o Senhor quer que a gente vista. Nós poderemos então falar como Paulo falou aos Coríntios: nós temos a mente de Cristo. Quando nós nos despimos daquilo que não serve para o reino, então o Senhor passa a nos vestir de coisas novas, e o principal, nós passaremos a ter a mente de Cristo. Pensar como Cristo, imaginar como Jesus, viver como Ele. E as nossas atitudes serão consequências daquilo que nós pensamos e temos guardado dentro de nós. Quando Jesus fala, eu sou a luz, naquele tempo havia escuridão, havia trevas, havia chamado breu. 6 horas da tarde já estava tudo, você não enxergava nada, um palmo na sua frente. Então, geralmente uma pessoa acendia uma luz, uma lamparina, e seguia para onde queria chegar, e as pessoas iam seguindo essa pessoa que estava com a luz, porque a luz, ela nos dá direção. Esses dias várias vezes, já aconteceu de eu sair a pé aqui para ir embora no escuro. Tem uma bendita de uma borrachinha que está no chão ali, eu esqueço de tirar ela. No meio da estradinha tem uma borrachinha no chão assim. Toda vez eu com a luz do celular assim, a borrachinha me enganava. Pensava que era uma cobra. Mas quando nós temos a luz, nós temos direção. Direção. Então, quando nós não temos luz, nós tropeçamos, nós batemos nos móveis, nós chutamos outras coisas, nós fazemos coisas que nós não estamos enxergando, mas a luz nos traz clareza. E naquele tempo, era isso que acontecia. Por isso que Jesus fala, eu sou a luz. Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus sempre usava uma alegoria, mas para que nós possamos entender de fato o que ele estava falando.
Quem me segue não andará em trevas. Ou seja, eu vou te levar para uma nova dimensão. Amém? Uma dimensão de luz, uma dimensão de reino, uma dimensão de conquistas sobrenaturais. E aí você vai poder falar, como Paulo falou, eu sou mais do que vencedor. Essa palavra, essa frase mais do que vencedor, também no original fala que eu serei um conquistador. Uma unção de conquista estará sobre a nossa vida e nós vamos avançar e conquistar coisas para o reino. Para o reino. E não somente coisas, mas pessoas também serão conquistadas e se renderão a Cristo através da nossa vida, que está andando na luz. Que está andando na luz. João capítulo 1, verso 1, diz o seguinte, todo mundo conhece. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí você vai para Gênesis, capítulo 1, verso 1. E nós encontramos o seguinte: no princípio, olha só, é o mesmo princípio. Criou Deus os céus e a terra. É nesse princípio que ele era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E houve luz. Jesus, que era o Verbo, estava no princípio. Ele era a luz. Desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. A luz ela não foi inaugurada. Deus não criou a luz no verso 3 de Gênesis 1. Mas a luz sempre existiu na eternidade, porque Jesus é a luz. Jesus é a luz. E quando ele fala que ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele se apresenta como a palavra. A palavra. E a palavra é o quê? A palavra no Salmo 119, 105 fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, nós vemos aqui, no início da criação, da recriação, né, existe uma teoria, que é a teoria do intervalo, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, mas isso é assunto para um outro momento, talvez um sábado a gente fale sobre isso. Mas nós vemos aqui o início da criação. O Senhor, ele disse: haja luz, e houve luz. O Senhor não criou a luz, o Senhor, ele só acendeu a luz, aonde havia trevas. E o interessante é que o sol, ele apareceu somente no quarto dia. O sol apareceu somente no quarto dia. Hoje nós temos o sol que ilumina o dia, porque no quarto dia foi criado o sol. E temos a lua que ilumina a noite. Então, o que nós entendemos aqui? Que o Senhor Jesus, que é a palavra, ele surgiu como a luz, antes mesmo que o sol aparecesse, ou que o sol fosse criado. Por quê? Porque muito mais do que a luz do sol, nós precisamos da luz do entendimento sendo acesa dentro de nós. Amém. Todos nós precisamos da luz do sol. Todos nós precisamos do calor do sol. Todos nós queremos que o sol chegue, que o sol nasça. Nós gostamos de ver o pôr do sol, o nascer do sol. Contemplamos o sol, entendemos o poder de Deus através do sol. A soberania de Deus nós vemos na manifestação do sol. Mas a luz do eu sou não é o sol. A luz do eu sou não são ondas eletromagnéticas.
não são os raios solares que chegam até a nossa vida. A luz do eu sou é a luz interior que ilumina o nosso entendimento para que nós possamos compreender a revelação progressiva da palavra, entrar em lugares novos, em uma nova dimensão no reino do Espírito e viver uma vida nova, uma novidade de vida, dia após dia. Dia após dia. Essa é a luz de Jesus. Essa é a luz do eu sou. Então nós continuamos a conhecer o Senhor, prosseguimos em conhecer ao Senhor, e essa luz vai sendo acesa no nosso interior, para que a gente não viva mais em trevas. Apocalipse 21, 23 diz o seguinte: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro a sua lâmpada. Ah, meus irmãos, que maravilhoso! Que maravilhoso que é poder entender que Jesus é a luz que nós precisamos. A luz que nos dá entendimento de todas as coisas. A luz que nos dá a interpretação daquilo que nós já conhecemos. O entendimento é a interpretação espiritual daquilo que nós já conhecemos das Escrituras. As Escrituras são apresentadas e agora a luz chega e o entendimento é aberto. Amém. Então há uma explosão de saber. E isso é maravilhoso. Que eu e você possamos viver as verdades do reino. Que eu e você possamos entrar nessa nova dimensão no reino do Espírito. Que eu e você possamos entender que há um portal espiritual que foi aberto e que nós agora, posicionados e com fé, entramos por esse portal para que as verdades desse lugar, do reino do Senhor, possam ser verdades também na nossa vida, começando no nosso interior e sendo expressas ou sendo tiradas para fora, para que nós possamos ter experiências concretas, palpáveis, e que muitos possam ver a obra que o Senhor está realizando nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus. 1999. Eu aceitei a Jesus e ia na igreja, estava na igreja, participava dos cultos, achava bonita a palavra, os louvores. Então, eu que sempre, desde muito pequeno, sou envolvido com instrumentos musicais, eu achava maravilhoso o louvor. E aí vinha a pregação da palavra, eu falava, meu Deus, que coisa legal, que coisa bonita, que coisa linda. E ali o Senhor foi me enchendo de conhecimento. Conhecimento foi chegando, conhecimento foi entrando. Mas, meus irmãos, como eu gostaria de ter tido entendimento antes. Como eu gostaria de ter tido essa luz do entendimento acesa. Ah, mas por que ele não acendeu? Porque eu não permitia que ele acendesse. Eu não permitia que essa luz fosse acesa no meu interior. Depende de mim, depende de você. Permitir que ele acenda essa luz para que nós venhamos a passar, que nós passemos a entender. É uma luz que é acesa por ele, segundo a nossa permissão. Então nessa manhã, não fique fora disso. Sabe por quê? Porque se nós ficarmos fora disso, sabe aquele dia que vai ter o avivamento da igreja? Sabe aquele dia que nós vamos ver coisas poderosas acontecerem? Nós podemos ficar de fora. E a caravana do avivamento vai estar passando na frente da nossa casa e nós vamos ficar do portão olhando. E Deus nos livre de estar zombando de tudo isso. Porque muitas pessoas estarão do outro lado. Pessoas que conheceram a palavra, mas não permitiram que o entendimento, a luz do entendimento fosse acesa. Por isso, nessa manhã,
que nós possamos permitir que o Senhor acenda a luz do entendimento.